Procurando TCG? Na Playground Game Store você vai encontrar. Use o código Camaleão5 para ganhar 5% de desconto em suas compras. Te vejo lá. Ah, que época boa que finalmente voltou, né? Conversar sobre as novidades e as teorias de Pokémon sempre é muito bom. E eu não podia estar mais feliz depois de ter visto o anúncio do novo Pokémon Legends ZA, que a gente está teorizando no momento que seja algo como Z Alpha, mas isso a gente deixa para outro momento e também não é tão importante para o vídeo de agora. Pelo menos eu julgo não ser. Deixa seu like, ele ajuda demais. Não esquece de passar no meu link da Amazon aí embaixo e também passar na loja da Playground Game Store. Hoje nós vamos conversar sobre starters. Eu acho que é sempre legal começar a conversar sobre uma região pela primeira coisa que a gente faz em uma região, pegar o nosso inicial. E eu quero conversar sobre as teorias que estão rolando aí na internet sobre iniciais. Quem você acha que vai ser o inicial em Legends ZA? Você tem alguma teoria? Bom, algumas surgiram e eu quero compartilhar com vocês. Então, deixa seu like e bora lá conversar sobre essa novidade. Como este é um Pokémon Legends, temos apenas um exemplo para nos basearmos. O primeiro Legends, que se passa na região de Hisui, que hoje é conhecido como Sinnoh. O interessante é que por lá foi introduzido os Pokémons iniciais que já conhecíamos de outras regiões, como Cyndaquil, Oshawott e Rowlet, iniciais da segunda, quarta e quinta gerações. Naquele caso, o professor que estava pesquisando a região trouxe esses iniciais de outras regiões, e eles reagiram de maneira diferente por lá, proporcionando formas finais diferentes nas suas evoluções. Mas como isso pode impactar no novo Legends? Poderiam as coisas que aconteceram por lá também se replicarem por aqui? Bom, depois do anúncio do Legends ZA, podemos nos afastar para sempre da ideia que a Game Freak gosta de ser óbvia e previsível. Mas isso não nos impede de começar apontando para o mais óbvio. Dependendo do contexto, quais iniciais poderiam funcionar bem em Kalos, se seguirmos, obviamente, as regras do primeiro Legends? Bom, temos esse quadro. E eu vou eliminar algumas opções, como o trio de canto, que já esteve em Kalos, lá em XY, e os iniciais de Kalos, que eu acredito que se replicar o que aconteceu em Legends Arceus, eles não devem aparecer aqui como os iniciais dessa região. Ficamos com algumas possibilidades interessantes. Muito se fala sobre Torchic, por representar a França há muito tempo. Na verdade, a França acabou adotando o símbolo do galo e usa ele até hoje com orgulho. Esse símbolo remonta à antiguidade e é conhecido como o galo gaulês. Na história dessa antiguidade, o galo tornou-se um símbolo da Gália e dos gauleses. E sua origem resulta de um trocadilho da palavra latina gallus, que significa galo, e gaulês. Esse símbolo depois acabou caindo em desuso na Idade Média, mas ressurgiu na Alemanha no século XIV para evocar a França. E a França acabou adotando o símbolo do galo e utilizando até hoje com muito orgulho, como eu havia dito. Outros Pokémon que também podem ter uma grande força para a França seria Snive e Piplup. Em base da produção de Pokémon Black and White, foi dito, como curiosidade, que Serperior tem uma forte base na sua criação. A inspiração ao Luís XIV, o rei da França, também traz como referência Fleur de Lis, porque é um símbolo da monarquia francesa, e também o Empoleon, que é baseado no Napoleão, líder militar francês que ganhou muito destaque durante a Revolução Francesa. Juntos, os três formariam um trio perfeito para referências fortes à França. Se apontarmos para o óbvio, podemos sugerir esses como possibilidades. E quem sabe um tema interessante para starters nessa região? Trio francês, por que não os Três Mosqueteiros? Algo que poderia, quem sabe, surgir em base deles, aonde poderia remeter de alguma forma aos Três Mosqueteiros. Eu acho que seria muito interessante trazer todas essas influências de uma vez só para o trio de starters nessa região.
Por outro lado, também podemos nos guiar por uma enciclopédia onde está a presença do trio do primeiro Legends, seguindo de um outro trio bem peculiar, onde eles estavam explicando os tipos. Esse segundo trio poderia ser apenas uma coincidência? São eles Grookey, Squirtle e Torchic. Aqui apenas uma ligação direta para a França, mas algo interessante. Se unirmos todos os iniciais dessas duas páginas, temos a união de quase todas as gerações, excluindo apenas a quarta geração, que ganhou um Legends, e a sexta geração, que já está ganhando um Legends agora. E obviamente a nona geração, porque a nona geração, estamos ainda dentro da nona geração, de alguma forma, e acabamos de sair dos jogos Scarlet e Violet, então acredito, na minha opinião, que não deva ganhar nenhum foco. Por fim, temos esse quadro, e por eliminação, eu colocaria aqui os Pokémon que já possuem mecânicas ou formas diferentes. Sobraria então Meganium, Feraligatr, Infernape, Empoleon, Torterra, Emboar, Serperior, Chesnaught, Delphox, Incineroar, Primarina, Meowscarada, Scarage e Quaquaval. Nessa composição, eu partiria novamente pelas referências francesas com Serperior e Empoleon, mas adicionaria aqui o Incineroar. Infernape e Emboar não cairia bem por aqui porque compartilham gerações com Serperior e com Empoleon. Então, acho que não casaria bem. Delphox e Chesnaught também não acho que se encaixaria, justamente por conta do que a gente já acabou de discutir em relação aos starters da mesma região, talvez não aparecerem aqui. E sobraria, obviamente, os starters ali de Paldea, e eu acho que eles não entram, então o starter de fogo também não encaixaria aqui. Por fim, ficaria, na minha opinião, assim, se nos basearmos em starters que não possuem nenhum tipo de mecânica ou evolução ou forma diferente. Então, seriam esses três. O que, na minha opinião, também casaria muito bem. Outra composição que vejo aqui seria a inversa, com Emboar, Torterra e Primarina. Mas não sei se seria tão atrativa assim essa composição. Qual a sua opinião? A possibilidade final que pensei foi seguir o esquema original de Legends e preencher os starters que já apareceram na primeira versão do jogo, no caso, em Legends Arceus. A segunda, a quinta e a sétima geração. Agora, poderia ser composta de Popplio, Chikorita e Tepig. Ou Totodile, Litten e Snive também seriam bem interessantes. E quem sabe ainda seguindo o tema que é o dos três mosqueteiros. São muitas opções, mas continuo flertando com o óbvio, que no caso seriam as fortes referências à França. No trailer da Blueberry Academy, eles acabam misturando diversos Pokémon iniciais, já que eles estão presentes no terrário. O que é interessante é a presença de alguns Pokémon ao lado dos Pokémon que estavam no primeiro Legends. E são exatamente o que nós estamos teorizando. O Torchic, o Snive e o Piplup. No caso, os que remetem de alguma forma a alguma coisa à França. Interessante, né? Talvez tudo estava na nossa cara o tempo todo. E quem sabe, eles podem nos surpreender com o inesperado. Outra possibilidade seria o próprio trio de Kalos com formas diferentes. Os que a gente já conhece, só que com formas diferentes. Ou um novo set de iniciais que a gente nem imaginava. Então, tudo pode acontecer. Mas eu acho que esse trio de Torchic, Piplup e Snive é muito forte. Porém, como eu disse, eles não gostam de brincar tanto com o óbvio. Então, qual a opinião de vocês? De qualquer forma, eu vou colar com esses três. Um ponto também interessante sobre esse trio mais óbvio que a gente está conversando aqui, que é a respeito de dois Pokémon que remetem a aves, né? O Torchic e o Piplup. Então, será que seria tão interessante termos dois Pokémons que remetem a aves aqui? E aí a gente pode voltar para teoria que flerta muito com o óbvio, mas acaba tirando o Torchic, que já tem uma mecânica, e a gente poderia adicionar o Litten para ser um Incineroar e compor essa mudança diferente aqui nessa composição mais óbvia. No final das contas, eu fico com esses dois. Para mim,
Na minha opinião, o final deve estar entre esses Pokémon na composição do novo Legends. Minha opinião, tá? Não é uma verdade absoluta. De qualquer forma, quero saber a sua opinião sobre os starters. Me diga aí nos comentários. Um forte abraço, a gente se vê logo logo. Fui!